Olá, tudo bem? Sou a Karine, professora de literatura, e nesta aula vamos dar continuidade ao estudo do pré-modernismo. Na aula anterior, nós falamos sobre o contexto histórico e as características desse período de transição. Nesta aula, falaremos sobre o primeiro autor desse período, que é Euclides da Cunha. Então, falar um pouco sobre o autor. O Euclides da Cunha, ele era jornalista, escritor, ele serviu ao exército, chegou até a patente de tenente e, inclusive, foi professor da escola militar. Ele era correspondente do jornal Estado de São Paulo, então, em algumas ocasiões, ele era mandado para as regiões de que estava acontecendo algum movimento, algum conflito, para que ele pudesse fazer a cobertura dos movimentos. E o Euclides da Cunha, ele teve uma história de vida muito triste. Então, por exemplo, ele, em uma das viagens que ele fez, ele ficava muito tempo fora de casa. Ele foi mandado, por exemplo, para Amazonas e ficou lá 13 meses. Então, a esposa dele, ele era casado, ficava muito tempo sozinho. Então, nesse período, né, em que ela estava sozinha, ela acabou se envolvendo com um oficial do exército, bem mais novo que ela, e ela teve um filho, então engravidou desse amante. Quando Euclides da Cunha volta, ele vê, né, que ela, obviamente, que ela estava grávida, mas coloca panos quentes, finge que o filho é dele. Mas isso vai se repetir. Em outra ocasião, ela vai engravidar novamente, e aí Euclides fica muito nervoso, muito transtornado, vai atrás do amante dela, que chamava de Lermando Assis, vai atrás dele, armado, né, e tenta matá-lo. Só que o cara, ele era assim, ele era atirador, inclusive. Então, ele vai dar 3 tiros que vão acertar o peito do Euclides da Cunha e ele vai, então, falecer. E aí, depois, né, um dos filhos dele resolve se vingar, né, vingar a morte do pai, e acaba tendo o mesmo fim trágico do pai. Então, ele morre, o Euclides da Cunha morre muito novo, acho que ele tinha 46 anos. Bom, então vamos falar agora da literatura. Ele é mandado para o sertão da Bahia, né? E aí então vamos entender o que estava acontecendo. Nós tínhamos então, lá no sertão da Bahia, num arraial chamado Canudos, uma população que vivia de forma miserável, abandonada pelo poder público, e que, como se não bastasse, ainda tinha que pagar, era obrigada a pagar altos impostos ao governo. E aí, um belo dia, chega uma figura, né, nesse arraial, uma figura muito parecida com a figura de Jesus Cristo, com aquela bata, cabelo grande, barba grande, dizendo que era um enviado de Deus e que estava ali para ajudar aquelas pessoas, né? E aí ele propõe para que essa comunidade viva à margem do governo. Ele diz, já que eles não se preocupam com a gente, vamos viver aqui uns ajudando aos outros e a gente não vai mais pagar impostos e nós vamos viver, então, à margem desse governo. E aí, isso chega, né, até o governo e, na verdade, não tinha uma preocupação específica com esse arraial de Canudos, não. A preocupação do governo era a seguinte: se nós deixarmos isso ir para frente, vai servir de exemplo para que outros façam a mesma coisa, né? E aí, obviamente, o governo não poderia dizer que existia uma população que estava totalmente abandonada pelo poder público e que, por isso, resolveu que não vai pagar mais impostos, né? Isso aí, aí sim, né? Eles teriam várias manifestações do mesmo jeito. Então, eles resolveram dizer
que, na verdade, existia um foco monarquista nesse Arraial de Canudos, né, e que eles precisavam acabar com isso, né. O que acontece? Nós temos que lembrar que nesse momento, né, lá na época, o Brasil era uma recente república. E a população, a sociedade, acreditava ainda que a república seria a única solução para o Brasil. Eles tinham essa esperança. E eles estavam, assim, calejados, né, cansados da monarquia. Então, quando o governo... aí, o que o governo faz? O governo diz que lá é um foco monarquista, e aí a sociedade toda fica a favor do governo, né, porque ninguém queria saber de volta de rei, de monarquia. Só que, e aí o que o governo faz? Manda o exército para lá, fortemente armado, para poder acabar com aquela situação. Gente, o que eu estou falando aqui é um fato histórico, tá certo? Isso infelizmente, faz parte da história do Brasil. E aí, então, o Euclides da Cunha é mandado para essa localidade para fazer a cobertura para o governo, né, da guerra, do que vai acontecer lá. Só que Euclides da Cunha chega lá no Arraial de Canudos e entende, né, evidencia que aquela população ali, aquele arraial ali, na verdade, aquilo tudo aconteceu não foi porque é um foco monarquista. Na verdade, é porque as pessoas simplesmente eram abandonadas pelo poder público. Então, ele vai contar no livro Os Sertões o que realmente aconteceu em Canudos, certo? Quando a gente analisa a obra, a gente percebe de forma muito clara que o Brasil é um país desigual. Então, a gente vê lá o sertão, lá, o Arraial de Canudos, um lugar quase que inóspito, muita miséria, seca, e, por outro lado, nós temos, então, o rural, né, dos sertões, e o urbano, um lugar desenvolvido, por exemplo, Rio, São Paulo, né? Então, a primeira coisa que a gente entende é a desigualdade presente no Brasil. Bom, nós, além do livro, depois, né, que o Euclides da Cunha, então, revelou na sua obra o que realmente, né, aconteceu em Canudos, nós tivemos também um filme que chama Guerra de Canudos, que tem o mesmo, o mesmo assunto, né, obviamente. Aqui é uma cena do filme, não está muito nítido, não, mas é só para mostrar, né, simbolizar aí o que era esse arraial. Então, a gente tem aqui primeiro a figura do Antônio Conselheiro e a população toda indo atrás dele. Bom, a Guerra de Canudos ocorreu entre 1896 e 1897 e provocou a morte de 15 mil pessoas, entre sertanejos e militares. Esse número ele não é exato, tem livros que trazem mais, um pouco menos, mas, indiferente disso, é considerada até hoje a maior chacina já ocorrida no Brasil. Foram 4 batalhas. Os militares precisaram fazer 4 investidas contra aquela população, até que eles finalmente conseguiram vencer. Né? Então, mesmo indo fortemente armados, a população ainda resistiu a 3 batalhas. Tá? Então, como eu coloquei aí, a última contou com a participação de mais ou menos 10 mil soldados. O Euclides da Cunha, ele vai, então, escrever um livro para contar o que de fato aconteceu no Arraial de Canudos, né? E que é o livro Os Sertões.
Só que para escrever o livro, o que ele vai fazer? Ele tinha uma veia científica, ele tinha muita influência do cientificismo, do determinismo, que foi aquilo que eu falei antes, né? E aí, o que ele vai fazer então? Ele vai dividir esse livro em 3 partes. Na primeira parte, ele vai analisar o meio, aquela terra, aquele sertão, né? Com base nas teorias científicas e deterministas. Então, ele vai dizer que lugar é esse, né? Para depois, então, ele entender esse homem, esse sertanejo. Tá? Então, na segunda parte, ele já faz uma análise científica do homem, desse sertanejo. E aí fica muito evidente para a gente a questão da desigualdade social. Somente na terceira parte do livro é que ele aí, de fato, vai relatar como foi a guerra. É um livro muito extenso, com uma linguagem complexa, porque, como eu falei, né, ele vai usar aí as teorias científicas para explicar essa terra e esse homem, tá? Mas é um livro que importantíssimo para a história do Brasil. Tem uma frase do Euclides da Cunha, quando ele vai se referir a esse sertanejo, ele diz: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. O que ele quer dizer com isso? O sertanejo é, apesar de tudo, um forte. O que seria tudo? A pobreza, a miséria, as doenças, o raquitismo, né? Então, assim, aparentemente é um indivíduo muito frágil, mas eles conseguiram resistir a 3 batalhas, a 3 investidas do Exército Brasileiro. Tem um outro trecho no livro em que ele dá, né, a opinião dele sobre a guerra. Ele diz: decididamente era indispensável que a campanha de Canudos tivesse um objetivo superior à função estúpida e bem pouco gloriosa de destruir um povoado dos sertões. Havia um inimigo mais sério a combater em guerra mais demorada e digna. Então ele critica, né, a guerra, o que o governo fez, e diz assim que havia um inimigo que realmente deveria ser combatido. E esse inimigo, né, a gente consegue aí deduzir, né, pela situação, que o inimigo era a miséria, o abandono daquela população, né, a falta de apoio do poder público. Isso é que deveria ter sido combatido. Bom, é importante falar, né, sobre esse personagem. Na verdade, o Antônio Conselheiro, ele não é um personagem ficcional, ele é uma figura real, né, ele realmente existiu. Então, ele chegou ele tinha essa figura, né, como eu falei, muito parecida, lembra, né, a figura de Jesus Cristo. Ele chega nesse povoado com pessoas totalmente debilitadas, abandonadas, frágeis, né? Revoltadas com o governo e fala: olha, estou aqui, vou ajudá-los no que for preciso, e usava muitas mensagens religiosas, o que vale é o reino dos céus, né? E dizia para ele: vamos fazer aqui nossa comunidade, um ajuda o outro e tal. Gente, uma população totalmente frágil, né? E uma pessoa chega e abraça essa população, é claro que eles vão seguir a cabeça desse Antônio Conselheiro, né? Só que o Antônio Conselheiro, ele então criticava as diferenças sociais, a má distribuição das terras, a cobrança de impostos, e ele era tão fiel ao que a Igreja Católica determinava, que ele era contra o casamento civil. Então, ele até dizia, né, lá na comunidade de Belo Monte, ele dizia: o que Deus uniu, o homem não separa. Então, para ele não tinha esse negócio de casar de novo, né, nada disso. E vale falar que o Antônio Conselheiro era monarquista. Mas esse não foi o motivo, a causa dessa fundação desse arraial para viver à margem do governo, tá certo?
Bom, então aqui a gente termina o Euclides da Cunha, o livro Sertões, e na próxima aula, então, eu falarei do segundo autor desse período de transição, que foi o pré-modernismo. Até a próxima.